seja convosco. Amém. A palavra de Deus para nós tem um tema que diz assim: um novo eu. Um novo eu. Podia ser uma nova criatura, um novo homem, e quando a Bíblia diz a respeito de um novo homem, não é sexo masculino, é um novo ser humano, uma nova pessoa, né? Então eu quero usar esse tema como um novo eu. O eu é o centro de todas as coisas no nosso raciocínio, no nosso psicológico. Quando estou pensando, quem está pensando? Eu. Quando decido fazer algo, quem decide? Eu. Quando emocionalmente está sofrido, quem está sofrido? Eu. Quem está sofrendo? Eu. Então o eu toma conta do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Porém o Senhor nos convidou a dar lugar, a dar passagem para este eu, e entre aspas, criando um novo eu. Um eu que não mais se importa só com as minhas decisões. Você continua se importando com as suas decisões, porém elas estão pautadas na vontade de Deus. O novo eu tem que estar baseado na palavra de Deus. Mas por que o novo? Porque um dia o pecado dominou o ser humano, e a Bíblia diz assim: todos, não diz alguns, diz todos pecaram. E o que aconteceu quando eles pecaram? Destituídos foram da glória de Deus, foram apartados, perderam o direito, perdemos. O nosso eu então era um eu que depois a gente passa a chamar de nova criatura, mas antes dele ser chamado de nova criatura, era um eu condenado, decisões que não mais baseavam-se na vontade de Deus, atitudes fora da vontade de Deus, porque o pecado faz a separação entre Deus e o ser humano. O pecado tira de nós a santidade. O pecado aborta os planos de Deus para a sua vida. Portanto, há necessidade de que um novo sentimento surja, mostrando que o eu, as decisões nossas, os momentos nossos, os nossos erros, então devem dar lugar à vontade de Deus, para que seja um eu coordenado por Ele. Então não é mais só eu, é eu e Ele. Ele, o Senhor nosso Deus. Quando falamos nele, agregamos também a Santíssima Trindade, a Deus, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O eu não está mais sozinho. O eu não está mais sujeito a Satanás e ao seu plano de matar, roubar e destruir. O eu então tem apoio de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e isso transforma a vida do ser humano. E eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé e abrir a Bíblia em João, capítulo 13. E eu sei que é um versículo bem conhecido, e gostaria que lêssemos juntos. João 13, 16. Quantos conhecem decor? Olha aí e vê se você conhece decor. Se você não conhece, esse é um dos versículos áureos da palavra de Deus, algo que você tem que ter decorado. Vê a versão que colocaram aqui. Não consigo enxergar qual a versão. João 3,16? Não, João 3,16. Eu falei 13, que não caso. Errei. Desculpem os irmãos. João 3,16. Amém? Amém? E agora? Agora lembraram? Sabem decor? Melhorou? Sim. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, que coisa linda! Glória a Deus! Podem se assentar. Quem tem João
3,16. Vamos ver se de repente Deus não fez a gente errar. 13,16. Vamos ver quem tinha. Coloca lá para mim ver. E não estava nos planos, não era esse versículo, mas agora eu vou verificar. Na verdade eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Não, eu creio que isso está dentro da vontade de Deus. Não é o servo maior do que o seu senhor. Não podemos nós tomar as atitudes que Deus precisa tomar por nós, porque o servo não é maior do que o seu senhor. Até os nossos erros têm a vontade de Deus. Esse versículo não estava no contexto, no momento, mas ele veio realmente por intermédio de Deus. O servo tem que entender que o seu senhor é o maior, e o nosso eu é contraditório a isso. O nosso eu coloca a nós no trono e tira Deus do centro das nossas vidas. Mas o servo é maior que o seu senhor? Não tem como. Se você é servo, é porque o senhor é maior que você. Se você está numa empresa e não é na posição de proprietário, é porque a condição de ser proprietário é de outra pessoa. Você está ali para ser gerente, para ser atendente, para ser vendedor, mas tem alguém acima. E não dá para o atendente, para o vendedor, dar ordem ao proprietário, falar assim: a partir de amanhã você vai chegar aqui 1 hora mais cedo. O vendedor pode fazer isso com o dono da empresa? Mas com Deus, às vezes o crente quer fazer isso. Eu determino, Deus fará, é assim. Existem coisas que nós sabemos que é assim, porque a promessa de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia, faz aquilo que lhe dá prazer. Entendemos que o que Deus prometeu, Ele cumpre, mas que toda promessa está atrelada à nossa obediência de servo, que tudo aquilo que Deus prometeu tem um porém, que quando Deus fala: se quiseres e ouvires, comereis o melhor desta terra, fala a respeito de você ser santo para poder receber as dádivas do Senhor, e aí teremos muitos versículos de promessa. Mas João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que é uma ênfase, Deus amou de tal forma, de tal jeito, de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não é para todo mundo não, nem todo mundo crê, nem todo mundo deseja servir, mas para todo aquele que nele crê, não pereça. Então o servo não é maior que o Senhor, tem uma condição: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus investiu em você nada menos do que a própria vida. Você tem noção? Ele não investiu qualquer coisa, Ele investiu nada menos que a própria vida. Ele não falou assim: eu tenho essa riqueza, eu tenho esse plano de bênção. Jesus não veio para você só com promessas de vitória, Ele não veio para você com promessas de gratidão, ou de te dar isso, ou de te dar aquilo. Ele foi e fez a parte dele, que a Bíblia diz, e a si mesmo se entregou. Se nós tivéssemos a consciência plena, quando você entende essa situação desse investimento de Jesus, só isso deveria fazer nós cristãos uma mensagem para crente, uma mensagem para quem serve a Deus, uma mensagem para quem está incluído nesse para que todo aquele que nele crê. Essa é uma mensagem para você que crê em Deus. Se você simplesmente compreender o que Jesus fez por você, porque Ele não deu do tesouro dele, Ele não sacou da conta bancária e te ofereceu, Ele entregou a própria vida, o que tem mais valor, porque você pode ser muito rico, se estiver morto, resolve alguma coisa? Pode ter o melhor carro, a melhor casa, tudo, se você estiver morto, vai ser de alguma serventia? Então, aquilo que você tem de mais precioso chama-se vida, e Jesus entregou o mais precioso dele
por nós. E ainda nos ofereceu que tivéssemos isso que temos como precioso pela eternidade, sendo felizes, onde não haverá choro, não haverá tristeza, onde diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Gente, é uma promessa para lá de real, porque quando Ele prometeu vida eterna, Ele ofereceu a própria vida dele. E se nós compreendêssemos isso de verdade, não teríamos uma vida medíocre, uma vida acabrunhada, sabe? Uma vida assim, mais ou menos crente, mais ou menos feliz, mais ou menos entregue a Deus, preocupado com aquilo que ofertamos, preocupado com o tempo que damos para Deus. Afinal de contas, eu trabalho a semana inteira, tenho que ir na igreja de quinta-feira, ou tenho que ir uma vez por mês, domingo pela manhã na escola dominical. É muita coisa, pastor. Pastor, ainda chega à noite, ainda tem o culto, eu já participo dos cultos de domingo. Será que se nós colocarmos isso em pauta, olhando o nosso eu, sem pensar em Deus, nós vamos achar que é um abuso, que é fanatismo todo domingo ir para a igreja, que é pior que fanatismo quinta-feira também. E a virada do ano na igreja, quando está todo mundo estourando champanhe e tal, e nós queremos passar com Deus, isso é fanatismo, não é isso? As pessoas pregam isso no mundo porque o eu está fora de lugar. Não é um Deus que centra os sentimentos, as emoções. O Deus está de lado, é o Deus para eles, aquele Deus, porque o meu Deus é o meu eu, a minha decisão, a minha vontade. Aí quando nós vemos a palavra nos ensinando a orar, Jesus nos ensinando a orar, diz: seja feito a minha vontade, assim na terra como no céu, é isso? Como que é? Seja feito o quê? A tua, é Ele, é colocando o nosso eu de lado e Deus entrando no centro dos nossos corações, de forma que seja feita a tua vontade, porque conforme João 13,16, não é o servo maior que seu Senhor. Portanto, quem tem que mandar no teu coração? Quem tem que mandar no seu coração? É você? Não, você tem liberdade para movimentar o teu corpo e as suas emoções e as suas decisões, mas se elas forem baseadas na presença, na palavra de Deus, na vontade de Deus, você será vitorioso, porque colocou Deus no centro do seu coração, transformando-se então em um novo eu, no que a palavra chama de nova criatura. Por que criatura? Porque fomos criados por Deus. E tem gente que entra em debate que criatura é animal, que o ser humano é racional, e aí faz um balaio de gato. É só entender o seguinte: fomos criados por Deus, e a partir de determinado momento, salvos por Jesus Cristo, passamos a ser chamados filhos de Deus, nos tornamos nova criatura, e isso é a parte importante, e é isso que nós deveríamos deixar de viver de forma desonrosa, porque entendemos que Jesus mudou a nossa vida. Jesus mudou a tua vida? Você crê que você é uma nova criatura? As suas verdades, as suas emoções e as suas decisões estão pautadas na vontade de Deus, ou você faz o que você pensa? A minha emoção tem que estar pautada na vontade de Deus, porque o que costuma sair errado é quando as nossas emoções afloram, quando um homem briga no trânsito, quando alguém saca um revólver, quando há um momento de afronta dentro da igreja, quando na família alguém se levanta e as nossas emoções falam diferente do que Deus deseja, é aí que a coisa está errada. Quantos estão presos, condenados a 30 anos, condenado à prisão perpétua, condenado à morte em alguns países, porque tiveram uma vida absolutamente correta, e em um segundo em que a emoção falou mais alto, ele fez o que não deveria ser feito. E sabe quem espera por esse um segundo? A Bíblia diz que ele anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. A nossa vida não pode ser medíocre, não podemos deixar Deus de lado em
em prol das nossas emoções, porque a nossa emoção nos convence a ficar em casa na hora do culto, e depois a mesma emoção diz assim: pisei na bola, eu deveria estar lá, fiquei aqui para dormir e nem dormi, fiquei para descansar e nem descansei, fiquei porque nós demos lugar a uma emoção que substitui a vontade de Deus, porque a vontade de Deus tem que estar em nós de tal forma que temos que agir como o salmista que diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Isso é deixar Deus falar em nós e decidirmos, não pelo nosso eu, mas pelo eu transformado, pela nova criatura que diz: Senhor, eu vou na tua casa te servir, eu vou lá para me encher da tua vontade, eu vou lá para te glorificar, eu vou para participar da Santa Ceia, eu vou para me alegrar, eu vou para viver em comunhão com os meus irmãos. Aqui é lugar onde o rebanho se reúne, aprende, se alimenta, se aquece e parte para uma semana que às vezes será uma semana de luta, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aí entra o eu, mas aquele eu, porque eu, Jesus falando, venci o mundo. Se esse eu, chamado Jesus, estiver no trono do seu coração, você vencerá o mundo, porque é assim que ele descreve a vitória dele. E a vitória dele é a tua vitória, a ressurreição dele é a sua ressurreição. Aquilo que ele fez de bem pela humanidade atingiu a você e atingirá os teus filhos e a sua descendência, porque o cristão tem a descendência abençoada. Quando você desceu as águas do batismo, quando você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, quando você foi batizado com o Espírito Santo, o seu eu estava sendo moldado, transformado, substituído de tal forma que você desce as águas do batismo e Deus fala assim: agora é um recomeçar. Agora nós vamos deixar para trás tudo aquilo que Satanás implantou lá no Jardim do Éden, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando você se levanta da água do batismo, você se levanta então uma nova criatura. Foi colocado à sua disposição novamente a glória de Deus. Havia sido destituído. O antigo eu não tinha direito à glória de Deus, o antigo eu não tinha direito a perdão, o antigo eu não tinha sido resgatado, mas Jesus veio, morreu por você, sangrou por você, te levou ao perdão, te ensinou a passar pela água do batismo, e então surge um novo homem, a nova mulher, um novo jovem, e Deus olha e fala: ali tem uma nova criatura que eu chamo de filho. Esse é o eu que Deus espera ver em mim e em você. Um eu que não mais decide por si, mas decide pela vontade de Deus. Um eu que sabe que o Senhor é maior, eu estou abaixo do trono, aguardando a instrução. Um eu que quando vai vender diz: Senhor, é isso que tu queres. Um eu que quando vai comprar, olha, Senhor, vem na minha frente. Um eu que quer mudar de emprego, um eu que quer ser melhor para o marido, para a esposa, e diz: Senhor, eu sou dependente e carente da tua vontade, socorre-me. E mesmo ele sendo Senhor, está com os ouvidos inclinados para ouvir a sua voz. Aleluia! É a oportunidade real de recomeçar. Um eu transformado, a nova criatura, o novo homem recebeu essa oportunidade no decorrer de 3 aspectos. Foi batizado nas águas, não necessariamente nessa ordem. Aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, buscou e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Isso faz com que o seu eu esteja equilibrado. Lá nas águas ficaram todo o meu passado. Não adianta o diabo vir te acusar porque você fazia, porque você era, você diz assim: aqui, Satanás, eu não tenho nada contigo. Vai reclamar com o meu chefe, o meu Senhor é maior. Vai reclamar com o meu Deus, esse eu aqui pertence a Ele, é Ele que decide o que faz da minha vida. Ah, mas aí você também passou por um processo que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus,
E ele falou assim: olha, a partir desse momento que você se entregou a mim, eu peguei o seu nome e registrei lá no livro da vida. E tem uma coisa: se Satanás vier te acusar dizendo assim, o fulano de tal, a dona tal, Jesus vai dizer: eu não conheço, porque aqui eu só tenho novos nomes, nem eles conhecem. Você tem um novo nome gravado numa pedra para você, está lá gravado no livro da vida, um nome que só o Senhor teu Deus conhece, e que você vai saber lá quando você passar pelo momento de julgamento, e quando ele disser: vinde benditos do meu Pai, receber por herança o reino que eu vos tenho preparado. Você vai tomar posse completo desse novo eu, inclusive com um novo nome, que não existe nome que possa acusar você, não existe Satanás que possa te acusar, porque Deus é quem te justifica, e além de lavado, de limpo, você foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você foi criado para um período de justiça verdadeira e santidade. Por que por um período? Para um período. Porque você nasceu, talvez tenha passado pelo seu tempo de mundão, de pecador, e em determinado momento você entrou de cabeça naquilo que chamamos salvação. E esse período, até a vinda de Jesus, é um período de justiça. É um período que Deus faz justiça sobre a sua vida, e você faz justiça através da vida de Deus em você. Então você começa a praticar aquilo que agrada a Deus e aquilo que é correto diante dos homens, porque é correto diante de Deus. É um período de justiça. Também por um período de santidade. Deus não vai te santificar, você vai se santificar para Deus e através de Deus, porque é uma decisão de renegar o pecado e fazer aquilo que Deus quer que você faça. E esse período vai se encerrar aqui na face da terra, quando você morrer, ou quando Jesus vier buscar os seus. Eu não sei o que vai acontecer primeiro, enquanto durarem os estoques, conforme as propagandas. Então eu não sei se o teu estoque é de vida ou é da vinda de Jesus, mas nesse período então entraremos na glória, e lá receberemos um corpo glorificado, e passaremos a nossa eternidade já santificados em Deus. Mas enquanto isso, você vai poder colocar quantas vezes você quiser o teu eu no comando, e é esse que é o problema. Porque quando você coloca o teu eu no comando, você faz aquilo que te dá prazer à carne, ou aquilo que te dá prazer às emoções. Nem todo mundo peca no mesmo pecado. Todo mundo peca em prostituição, ou todo mundo peca em mentira. São alternados conforme a consciência, conforme aquilo que você pensa, conforme as oportunidades que você aceita aproveitar. O problema é que quando se morre no pecado, perde-se a salvação, e nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus virá buscar os seus. Se Jesus voltar e nos pegar em pecado, não vamos ser salvos. Se morrermos no pecado, não vamos ser salvos. Portanto, esse período de justiça e santidade, ela tem que ser alimentado diariamente, porque vai ser como no piscar de olhos. A Bíblia diz: se soubéssemos o dia que o ladrão vem, ficaríamos esperando para pegá-lo de surpresa, não é isso? Você sabe, o ladrão vai lá mandar uma cartinha para você dizendo assim: olha, esse telegrama é para lhe informar que eu venho arrombar a porta dia tal, tal hora. Você vai sair de casa para ele arrombar, ou você vai esperar ele com um porrete na mão? Vai chamar a polícia, vai tomar uma providência? A Bíblia diz que assim Jesus virá. Você não sabe o dia, mas você precisa estar pronto, preparado, porque se, como num piscar de olhos, não temos tempo de falar: me perdoa, não temos tempo de consciência e arrependimento, então temos que estar preparados, porque de surpresa vamos ser pegos na santidade ou no pecado. E se o seu eu tiver voltado para o trono, se as suas decisões foram suas e não dele, então Deus não vai estar dividindo a glória dele com ninguém. Ele habita no coração limpo.
um coração purificado. Ele habita no meio dos louvores. E quem está com o coração manchado não consegue louvar. Quem está com o coração em pecado não consegue adorar. E Deus quer morar numa casa santificada. Você é a casa santificada. Não se sinta indigno. Reconsidere, recomece, tenha um novo coração. Tira o teu eu do trono e coloca Deus no trono do teu coração, e você vai ver que você foi casa preparada, morada do Altíssimo. A Bíblia diz que o teu corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Não é da tua mente, não é da minha mente pecaminosa. O meu corpo não pertence às minhas atitudes pecaminosas. O meu corpo não pertence ao que o diabo quer ou não quer fazer. O seu e o meu corpo pertence à vontade de Deus, é templo do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está, vai fazendo com que você brilhe cada dia mais, vai fazendo com que você glorifique cada dia mais. E quando você for falar com as pessoas, elas vão ver Cristo em você, porque a boca fala, diz a Bíblia, do que o coração está cheio. É Deus trabalhando nas pessoas através do brilho que emana do teu coração, através da sua boca. É incrível, a Bíblia diz assim, que o que mata não é o que entra, é o que sai da boca. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão com o coração envenenado, e quando ela fala, ela envenena. Quando ela fala, ela entristece, ela mata as pessoas, ela mata os sentimentos, ela divide casamento, ela acaba com igrejas, porque o coração está borbulhando em veneno e em pecado. Mas você foi chamado à santidade, você foi chamado à justiça. Deus moldou o teu caráter, o teu coração. Ele fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, entrarei e cearei. E de repente, quando você olha, foi você que ouviu, foi você que abriu. Ele está dentro do teu coração, ceando com você, participando com você, e você é um refletor da lâmpada de Cristo, porque a Bíblia diz que você é luz do mundo e sal da terra. Você ilumina e dá sabor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a ti, Senhor! E o carinho de Deus é tão grande. O apóstolo Paulo conhecia isso tão de perto, que lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então o tema não é um novo eu, é uma nova criatura, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é como o carro. O carro, quando ele está velho, ele está velho. Você vai e manda reformar, você tem que pintar, você tem que colocar massa, tem que trocar pneus, tem que colocar amortecedores novos, e ele tem até uma aparência bonita, mas ele continua sendo velho. Ou o carro deixa de ser anos 70 e passa a ser 2020 só porque você reformou. Mas com Deus é diferente. Ele fala assim: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus fala assim: olha, quando você era pecador, a coisa estava feia, mas agora você é ano 2020, modelo 2020. Eu fiz de novo. Eu fiz de novo. Você é zero, você tem cheiro de coisa nova, você tem o perfume de Cristo, você emana o sangue do Cordeiro na sua vida, você é luz do mundo, você é sal da terra, você é justo, e a Bíblia diz que a vereda do justo vai brilhando, brilhando, até chegar a dia perfeito. Não há nada que mostre na palavra que você que anda em santidade, que colocou Deus no centro da tua vida, não tem nada que mostre que você está indo de mal a pior, ainda que o mundo fale ao contrário. Diz que se você está em Cristo, nova criatura é uma afirmação, e que as coisas velhas já passaram. Deus está falando: deixa para lá, já era, já passou, eu não vou cobrar mais. Tanto que a palavra de Deus diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Eis que tudo se fez novo.
quando você tem consciência do poder que foi liberado por você quando você nasceu de novo, quando você tem consciência do que transformou no mundo quando você nasceu de novo, quando você foi chamado de nova criatura, algumas pessoas rangeram os dentes porque tem raiva, porque Satanás trabalha nas emoções delas. Você vai ser perseguido quando você nasceu de novo, porque tem pessoas que não gostam do Evangelho. Mas tem uma coisa: quando você nasceu de novo, quando você se entregou a Jesus, Ele começou a lutar as suas guerras. Deus falou que Jesus é o teu advogado. Ele disse assim: olha, eu sou o seu médico, eu sou o seu Senhor, eu sou a tua bandeira, eu sou o que te sara, eu sou o que te cura. Você agora não é mais reformado, você é feito novo. O Senhor começou a modelar todas as coisas em prol da tua felicidade, em prol da tua alegria, e melhor ainda, em prol da sua eternidade, porque Ele falou assim: não tem problema, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador para vocês não ficarem sozinhos, porque eu vou vos preparar morada. Quando você resolveu ser filho de Deus, um turbilhão de mudanças aconteceram a seu favor. Isso é incrível, é Deus com todo o poder se movimentando para que você seja abençoado. Não é possível, nós precisamos entender quanta coisa aconteceu quando nós resolvemos nascer de novo. Sabe por quê? 2 Coríntios 5, 7 diz assim: pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. 2 Coríntios 5, 7: pois vivemos por fé e não pelo que vemos, ou não pelo que nos é possível ver. Você vive por fé. Talvez de aparência você tenha o mesmo tanto de cabelo, uns quilos a mais ou uns a menos desde quando você se converteu, mas essa é uma questão física. A questão espiritual é que hoje você deu lugar àquele que tem todo o poder. A questão espiritual é que antes estávamos condenados à perdição e a uma eternidade no lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos, e hoje estamos recebendo por doação a vida, e a vida em abundância, disse Jesus. Estamos recebendo por adoção sermos filhos de Deus, a sabermos que creem no seu nome. Estamos também recebendo direito à vida eterna com Deus, e diz o Senhor que foi nos preparar morada, e falou o Senhor que nós iremos passar por uma festa chamada Bodas do Cordeiro, porque Ele te trata, igreja, Ele te trata como noiva. E ser noiva do Cordeiro te dá direito a uma festa que a palavra de Deus descreve, que será chamada de bodas do Cordeiro. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que o Senhor Jesus nos servirá. Não é incrível quanta coisa está sendo movimentado só porque o teu eu agora é um novo eu, porque você é uma nova criatura, festa sendo preparada, morada sendo preparada, céu construído para que você esteja habitando, livro com o teu nome, pedra com o seu nome, Satanás perdido porque não consegue te acusar, porque Deus tomou conta do teu nome. A Bíblia diz que os dardos e as setas inflamadas do maligno não te atingem. Quanta promessa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quanta coisa vai sendo transformada, porque um dia você decidiu ser nova criatura. Nesse contexto das coisas velhas que já passaram, tem um exemplo real, bíblico, das coisas que já passaram, como deve ser a nossa vida. Gálatas 2:20. Veja o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Antes de terminar o versículo, eu quero que você entenda bem. Vivo não mais eu,
Qual é o tema da mensagem? Um novo eu. Esse novo eu chama-se Cristo. Biblicamente, o novo eu, o que toma o lugar do trono, porque já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, ou seja, a minha vida, a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Olha, a vida que agora eu tenho na carne, eu já vivo através da fé em Jesus. As minhas decisões da carne, porque as pessoas ficam culpando a carne é fraca, a Bíblia está dizendo, o seu eu tem que pertencer a Jesus, ele tem que ser o eu supremo na tua vida. E essa vida que você vive na carne, não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nós, ou seja, as decisões da nossa carne. Porque queremos atribuir a Deus as decisões do nosso futuro, do que vamos comprar, vender, o que teremos, bênção ou não. E Deus está falando que a vida na carne, as decisões, os nossos prazeres, com a nossa canseira, a nossa disponibilidade em estar na escola bíblica dominical, na igreja, no culto de domingo, de quinta, a nossa disponibilidade de chegar 15 minutos mais cedo para se entregar a Ele, a vida que eu vivo na carne, a vida que me faz pensar se eu vou ofertar ou não, se eu vou ser dizimista conforme o mandamento de Deus, é a vida que eu vivo na carne, a vida que faz eu rejeitar o pecado, os direitos que o mundo diz que você tem de ter prazer fora do casamento, de ter prazer no dia a dia, na bebida, no vício, nas drogas, na prostituição. Os pais ensinam os filhos que isso é normal hoje em dia, e a Bíblia está dizendo, não, a vida que você vive na carne, não mais vivo eu, mas quem vive em mim? Cristo, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Portanto, o seu eu foi tão amado que Cristo se entregou para substituir esse eu, de tal forma que ele passa a viver as próprias decisões da sua carne. Não mais um eu egoísta, não mais um eu que me ama acima de todas as coisas, o mundo gira em torno de mim. Hoje eu estava batendo um papo com a irmã Elza, e ela estava falando das reuniões de professores e cursos e reciclagens, que agora não usa mais esse termo, né? Que a gente tem na escola, que diz a respeito de empatia, de se colocar, de ter a capacidade de colocar-se no lugar do próximo. Isso já é difícil para o nosso eu, porque a gente pensa no nosso direito, na nossa vontade, no que vamos ganhar, e às vezes tem que pensar, quando nós ganhamos, será que eu estou prejudicando alguém? Quando eu faço a minha vontade, será que ele está passando por isso? Temos que colocar no lugar do próximo. Jesus é assim, ele disse que nós devíamos amar a igreja como Cristo amou a igreja, deveríamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, que deveríamos viver amando os outros como a quem? A nós mesmos. Isso é empatia, é olhar o lugar do próximo, ele não está salvo, isso tem que doer em mim, tem que doer na minha carne, o meu eu precisa sentir que a não salvação dele atinge a humanidade em que eu estou vivendo, que aquilo vai causar dor para ele, para a família. Nosso eu tem que ser movimentado pela vontade de Deus, senão não é um novo eu. Já estou crucificado com Cristo, significa que aquilo que Cristo deixou lá na cruz, o plano de salvação, tem que pertencer a mim também. Eu também tenho que proclamar o plano de salvação. Aquele Cristo crucificado que eu disse, olha, eu estou contigo, já não mais vivo eu, estou crucificado com Cristo, significa que nós vamos olhar para aquelas pessoas que cuspiram, que fincaram a coroa, e vai dizer assim, Senhor, tende misericórdia deles, porque não sabem o que fazem. O Senhor Jesus está nos ensinando a ser humanos sobrenaturais, porque o humano natural, o eu natural, vai pegar uma pessoa que tentou colocar uma coroa de espinho na cabeça e vai dar um tiro nele, vai colocar a coroa de tal forma que vai chegar no pescoço, vai arrancar as orelhas, vai chegar aqui assim, ó.
de raiva. Esse é o nosso eu natural. E Jesus chega lá dizendo assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava dizendo que nós temos que olhar para esse mundo e entender que seremos afrontados, cuspidos, que não vão aceitar a tua religião com Cristo, a tua verdade da salvação, e ainda assim temos como cristãos obrigações de orar por eles, e diz a palavra de amar os nossos inimigos. Esse tem que ser um novo eu. Amar o inimigo tem que ser um eu à parte. Eu tenho que tirar o meu eu, porque se for o meu vai ser difícil, mas se for o amor de Cristo no teu coração, você fará isso dando glória a Deus, porque você vai entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E os dois últimos versículos, Efésios 5:25, afirma que Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa é a nova criatura. Jesus falou assim, que Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou. O novo eu não entrega o irmão para fazer a obra. Deixa que ele faz, pastor. Deixa que ele ora, irmão. Fulano vai orar por mim. É você que vai fazer. Porque Cristo, vivendo uma vida plena, nos ensinando a viver esse eu, que é Ele, é Deus no trono, que ele dizia que estava falando aquilo que viu o Pai dele falar. Então ele colocava Deus no trono do coração dele, ele sendo Cristo, e nos ensinou que nós devemos viver esta vida. Entregou-se a si mesmo. Não é o teu marido, a tua esposa, os teus filhos que farão a obra que está destinada a você. Você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que servir, você tem que vir, você tem que dobrar os joelhos, você tem que jejuar, você tem a tua oferta, o teu dízimo, a tua reação, o teu aplauso ao Senhor, a tua glorificação, você. Porque se você pudesse olhar num conjunto, Deus está vendo o louvor subindo, mas certamente é como se houvesse uma parede do teu lado direito e esquerdo, porque Ele consegue olhar exatamente o que você está fazendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todas as partes, contemplando os bons e os maus. E o último versículo desta noite, para você que está passando da velha, ou passou da velha criatura para a nova, que é nascido de novo, está em João capítulo 1, versículos 12 e 13. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Se acharam, diga amém. Está fraco ainda. Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que coisa, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está nessa turma, estamos nessa turma. Você que está assistindo em casa pode entrar para essa turma, para essa família, receber o Filho de Deus, crer em Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Daí diz assim: os quais não nasceram do sangue. Não fomos concebidos por uma questão carnal, fomos concebidos através da compra que Jesus foi lá, nos tirou do pecado, nos comprou pela sua graça através do seu sangue e disse assim: agora vocês são meus irmãos, e por adoção passamos a ser filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não foi o homem que determinou que seriam os filhos, foi Deus. Mas continua o versículo: mas de Deus. Vocês foram chamados para a salvação, chamados para ser nova criatura, a partir da vontade de Deus,
receba isso e guarda no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.